Nos idosos, nem sempre também a depressão é tratada, porque muitos associam a depressão como algo natural do idoso, por causa da passagem, né, que ele está tendo, a questão de enfrentar agora na terceira idade as suas debilidades, encarar que já não pode fazer muitas coisas que podia fazer antes, a questão também do físico. Então, ela nem sempre é reconhecida no idoso ou tratada como deveria, né? Porque muitos consideram como algo natural do idoso, mas a depressão no idoso não é natural, né? E ela deve ser tratada também como em qualquer idade. E as causas e fatores de risco da depressão? Isso é muito importante a gente ter em conta, né? Essa descompensação de neurotransmissores, ela não tem uma causa específica e muito provavelmente a causa é multifatorial, derivada de uma combinação de fatores genéticos, biológicos, ambientais e psicológicos. E eu quero destacar então aqui alguns fatores de risco, não é? Por exemplo, fatores genéticos. Ter um familiar imediato com um transtorno mental ou um transtorno de humor pode aumentar então o risco de a pessoa ter depressão. O fator genético é um dos principais fatores para desenvolver um quadro depressivo. Depois, o distúrbio de sono. Problemas crônicos de sono, como a insônia, também estão associadas à depressão. Embora alguns especialistas não saibam se a falta de sono causa depressão ou se episódios de baixo humor parecem acompanhar períodos de sono fraco. Mas o distúrbio de sono então está associado, né, com a depressão. Circunstâncias da vida. As circunstâncias da vida também podem desencadear um processo depressivo. Por exemplo, agora nós estamos vivendo um momento que pode desencadear em muitas pessoas a depressão. Pode desencadear depressão nas pessoas que nunca tiveram depressão na vida delas, que sempre estiveram bem, que nunca tiveram nenhum problema, né? Digamos um histórico depressivo ou alguém na família, mas de repente agora com essa crise que nós vivemos na questão da saúde, né? A questão do coronavírus, a pandemia, a quarentena, isolamento social, somando ao nosso problema político também, porque o nosso problema político também traz preocupação, porque uma coisa está ligada com a outra, né? A gente sabe disso. Então, toda a situação que nós vivemos hoje como sociedade, né? Toda a circunstância que nós vivemos, pode desencadear problemas depressivos nas pessoas, mesmo que nunca tiveram um quadro de depressão durante a sua vida. E isso também nós tínhamos que dar uma atenção especial, porque não está sendo dada devida atenção a essa questão no momento atual, né? Nós vivemos um momento atual que os casos, né, de transtorno depressivos, eles aumentaram muito, não só na população em geral, mas principalmente nas pessoas que trabalham na área da saúde, médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, as pessoas que trabalham nos hospitais, né, qualquer departamento do hospital, seja cozinheiro, limpeza, e aí contar e se estende aos cemitérios, aos poveiros, as pessoas que estão lidando com uma quantidade de mortos diariamente, né, e com uma situação horrível e pesada, afeta muito, muito as pessoas. E essas pessoas não estão tendo ajuda, né, psicológica. A maioria delas não está tendo ajuda psicológica.
Eu tenho muitos colegas que trabalham em área de saúde e pelo menos os que têm falado comigo e buscado ajuda comigo, têm falado que eles não têm recebido contenção. Muitos não têm recebido contenção. E isso é bastante grave. É algo que o Estado deveria também pensar nessa questão, né? Na questão da saúde mental, tanto das pessoas que estão trabalhando em linha de frente, como as pessoas que estão aí na sociedade em geral. Aqui eu vi a mensagem que aí alguém falou que não está conseguindo ouvir direito. Todos não estão conseguindo ouvir direito. Será, Inamar, tu consegue me ouvir bem ou mal? Porque por aí pode ser a internet também. A não ser que eu... Vamos ver, por aí eu vou tirar então o... Agora que você está falando, agora que você está falando normal, está normal, isso que você estava palestrando. Vamos ver, talvez era o problema com os fone de ouvido. Agora melhorou? Melhorou. Tá, então vamos ficar sem o fone de ouvido. Tá certo. Então, circunstâncias da vida, né? Pode gerar quadro depressivo. Abusos de substâncias químicas, né? Questão das drogas, do álcool, medicação sem autorização médica, remédios para emagrecer, remédios para dormir sem orientação médica, enfim, tudo que está relacionado então com questão de substâncias, né? Como drogas, tanto lícitas, ilícitas, elas podem levar as pessoas a terem uma mudança nessa química aí do cérebro, né? E então ter problemas depressivos. E outra seriam as doenças crônicas, né? As doenças também graves, enfim, podem levar a pessoa a um quadro depressivo. Na questão das doenças, essa depressão também ela pode ser uma depressão temporal, conforme a pessoa vai aceitando e tratando o seu problema de saúde, ela também pode ir melhorando no quadro depressivo, né? Então, a questão das doenças crônicas. E a questão da perda, né? Do luto. A perda de um ser querido, de um familiar, um amigo, um ente querido, ela pode produzir uma depressão. Essa depressão também, ela pode ser temporal, como ela pode virar uma depressão crônica. Um luto que não é vivido, né, um luto que não é acompanhado, é um luto que pode terminar numa depressão crônica. Então, aí de novo, eu quero voltar para a nossa situação atual. É horrível o que nós vivemos nessa questão hoje, né? As pessoas não podem viver o luto, né? As pessoas não podem enterrar os seus mortos, não podem chorar os seus mortos, não podem velar, não podem despedir, né? E isso psicologicamente muito prejudicial, é muito doloroso para a pessoa, é algo que vai gerar um problema muito grande nessas pessoas. E, infelizmente, essas pessoas que estão perdendo, né, seus seres queridos, não estão sendo acompanhadas. Por aí alguma outra está sendo acompanhada por, não sei, de repente se tem o seu pastor, ou de repente alguém que acompanhe, né? Mas eu acho que a maioria das pessoas não estão recebendo acompanhamento, e
por parte do Estado, a gente sabe que esse acompanhamento praticamente é nulo, não existe, né? Então, essa questão, ela é muito importante. Nós vamos ter aí muitas pessoas com quadros depressivos crônicos que vão nascer a partir dessa perda, né? Que não foi tratada. E imagina a dor e a cicatriz que fica não poder se despedir, não poder viver o luto, não poder chorar, não poder ver o corpo. Traz um prejuízo emocional muito grande, né? Então, essa é uma outra característica, né, que pode gerar, então, um quadro depressivo. Vamos aos sinais e sintomas da depressão, né? Alguns sinais de depressão mais, digamos que aparece, algo que a gente pode identificar facilmente, né? Então, para vocês que trabalham, né, que acompanham pastoralmente muitas pessoas e também questão de família, amigo, tem alguns sinais básicos que a gente pode dizer que vai identificar a pessoa, então, né, num quadro depressivo. Então, mudanças no sono. A pessoa que tem mudanças no sono, por aí que ou dorme muito ou dorme pouco. Tem pessoas que começam a não dormir, a ter insônia, não dormem, né? Outras acontece ao contrário, querem só dormir. Tem pessoas depressivas que querem dormir o dia inteiro, dormir a noite inteira, porque é uma forma de escapar da realidade, né? Eu durmo, então eu não penso, eu não vejo, eu não sinto. E dorme dia e noite. Então, quando tem uma mudança no hábito da pessoa, né, nessa questão do sono, ou dorme ou não dorme, a luz vermelha acendeu aí, tem alguma coisa errada, né? Alteração de apetite é outro sintoma visível. Também aí tem os dois lados. Ou a pessoa vai começar a comer compulsivamente, come, ou para de comer. Come muito pouco, ou não faz as refeições na hora certa, ou seja, tem uma desordem, né, no sistema alimentar, né? Por aí não toma café da manhã, aí no almoço então come compulsivamente, aí passa o dia inteiro sem comer, aí na janta come pouco, ou se não, assalta a geladeira, né? Ou de madrugada acorda, assalta a geladeira. Então, a alteração de apetite é outra luz vermelhinha aí que acende, né? Falta de concentração. Isso é muito comum nos quadros depressivos, falta de concentração, né? A pessoa não consegue se concentrar naquilo que está fazendo, não consegue se concentrar numa leitura, não consegue se concentrar de repente em ouvir uma palestra, não consegue se concentrar no seu trabalho, ela tende a dispersar, né? Então, quando há falta de concentração, outra luzinha vermelha aí que está acendendo. Perda de energia. Depressão gera perda de energia, né? A pessoa já não tem mais aquele ânimo, aquela força que tinha antes para realizar as atividades, né? Ela vai decaindo, vai ficando lenta, devagar. E com a perda de energia, então vem o quê? A perda de interesse, né? Começa a ficar desinteressada pelas coisas, já não se interessa mais como antes por aquilo que antes lhe dava prazer, que ela desfrutava. Então aí a luzinha vermelha acesa. Baixa autoestima. Pessoa depressiva, geralmente, ela vai estar com baixa autoestima. Desesperança. Não consigo ver uma luz.
É muito difícil tu encontrar alguma pessoa num quadro depressivo que vai ver uma luz lá no final do túnel, né? Ela vai estar totalmente desesperançada, né? Então a desesperança é um quadro também que aparece. Mudanças, né, nos movimentos do corpo, né? Isso também acontece. Mudança nos movimentos corporais, ou seja, aí vem a questão do cansaço, a pessoa se sente cansada, se sente fraca. Claro que isso tudo acontece pelas outras coisas que movem, né? A questão, não dorme direito, não come direito. Então é óbvio que o corpo vai sentir, o físico vai sentir toda essa mudança, né? Então podem aparecer dores, né? Dores no corpo, muito cansaço e ao final, então, questão da angústia, né, presente, pensamentos suicidas, né, e sentimento de culpa. Sentimento de culpa sempre é também acompanhado. Então, esses são alguns sintomas, né, que aparecem ou quando a pessoa está começando a desenvolver um quadro depressivo e quando ela está realmente dentro da depressão. Esses sintomas podem aparecer alguns, como pode aparecer todos, e mais ainda, né? Em geral, pelos, digamos, os anos que eu acompanhei pessoas com quadros depressivos, né, a maioria tinha quase todos esses sintomas aqui. Era muito difícil faltar algum deles, porque é meio que esses sintomas, um gera outro, né? A questão emocional, ela vai terminar debilitando também o teu físico, né? Eu lembro muito daquele ditado que é bem conhecido, meio que chavão,